Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nini do Estante da Nini e o vídeo de hoje é mais um para o Desafio 2013 Livros e Seus Filmes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões em relação a O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Para você que não sabe o que é o Desafio 2013, eu vou deixar o link do post do blog aqui na descrição do vídeo e eu já quero avisar para quem está participando ou para quem não participou esse ano que eu pretendo manter essa coluna, esse desafio fixo anualmente daqui para frente, sempre que eu conseguir fazer. Então eu já estou pesquisando os livros que serão adaptados para filmes em 2014 e no ano que vem com certeza o desafio permanece. Eu não vou mentir pra vocês que eu fiquei um pouco relutante em gravar o vídeo sobre O Grande Gatsby porque o livro não foi exatamente aquilo que eu imaginava. Eu acredito que eu fui um pouco enganada pelo trailer do filme e eu tive bastante dificuldade em finalizar essa leitura porque ela não tem cenas de ação, ela não tem descrições que no meu caso, me envolveram para que eu quisesse saber mais e como era o desfecho daquela história. Então, eu espero que vocês não se sintam ofendidos quem gosta do livro. Por favor, esse livro é considerado um clássico da literatura e sempre é muito perigoso gravar um vídeo falando que você não gostou tanto assim de um clássico, então vou tentar expor para vocês quais foram as minhas impressões e por que eu não gostei dele tanto assim. A primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a ler o livro é: onde está o Gatsby? Porque o autor não apresenta esse personagem que dá título ao livro logo no começo. A narrativa começa com o leitor conhecendo o Nick, que é o narrador da história. Então o Fitzgerald apresenta esse personagem, de onde ele veio, por que ele está indo para Nova York, quais são as motivações dele, até o momento em que finalmente ele vai conhecer o Gatsby. O enredo principal desse livro gira em torno dessa figura misteriosa que promove festas grandiosíssimas na mansão, mas que ninguém sabe muito bem quem ele é, de onde ele veio e como ele tem todo esse dinheiro, esse poder aquisitivo. Se você não conhece nada da década de 1920 dos Estados Unidos, eu acho interessante você dar uma pesquisada básica. Eu não tinha tantos conhecimentos assim, mas eu tinha algumas noções. Levem em consideração que é o pós-Primeira Guerra Mundial, então isso influencia em alguns momentos da história. Tem a questão da lei seca, tem a questão de que as pessoas estão com aquele sentimento de aproveitar a vida de todas as maneiras possíveis e algumas vezes até inconsequente. E claro, tem o fato de que era a época de ouro do jazz. Minha primeira dificuldade com o livro: a narrativa, que não tem esses momentos de ação, esses momentos envolventes, pelo menos no meu caso, dificultou muito que eu chegasse até o final do livro, porque eu não conseguia avançar com a mesma curiosidade que outros livros que tem aquele cliffhanger que fala em inglês. Eu até vi no The Big Bang Theory uma tradução bem interessante para essa palavra em português, que é o mistério, aquelas cenas em que terminam no mistério, que na verdade é uma cena inacabada, tem uma continuação depois, e o livro não apresenta isso. O livro vai contando a história do Nick, a história dos personagens que se relacionam com o Nick, até chegar ali no Gatsby e a gente começar a conhecer esse personagem. Outra coisa que eu fui muito enganada em relação a esse livro, e eu tenho certeza que foi um pouco por causa do trailer do filme, e eu sei que alguns leitores não vão concordar comigo, porque eu já li algumas resenhas e assisti alguns vídeos, é que eu não senti no livro essa atmosfera de jazz pulsante que o trailer do filme passa, de festa, de comemoração, nem mesmo nos momentos em que o Fitzgerald, através da visão do Nick ou dos diálogos dos personagens, está escrevendo sobre as festas que o Gatsby está promovendo. Talvez o sentimento mais comum que eu tenha tido com os outros leitores, pelo menos que eu já li as impressões aí pela internet, é que eu realmente vi os relacionamentos como são voláteis nesse livro, e o Fitzgerald, acredito, faz isso propositalmente. Não tem um romance ativo, embora ao longo do livro algumas relações aconteçam, mas qual foi a minha impressão? Todas as relações, elas acontecem, em minha visão de leitura, por algum outro motivo, ou por interesse, ou porque existe uma admiração extrema de uma pessoa do casal, ou porque quer fugir da realidade em que vive. Então não tem um relacionamento que é verdadeiramente uma história de amor. Nem mesmo quando o Fitzgerald revela
assim, como se fosse o grande segredo do Gatsby, por que que ele é daquela maneira, por que que ele age daquela forma, por que que ele promove aquelas festas. Nem nesse momento eu senti que realmente tinha uma relação entre um casal de amor verdadeiro ou de paixão avassaladora. E por algum motivo que eu não sei qual é, eu sempre achei que o Grande Gatsby fosse uma verdadeira história de amor com esse foco em primeiro plano. O livro tem um contexto histórico muito legal, acho que se você não tem noção nenhuma, e eu até não tenho afinidade, tanta afinidade com romances, com livros, né? Romances nesse caso não sobre histórias de amor, mas a classificação romance, que tenham um pouco desse fundo histórico, então eu indico a leitura por isso. Eu gostei também como o Fitzgerald constrói esses relacionamentos, como o Nick e o Gatsby se aproximam, por que que a relação deles se torna tão forte e como outros personagens que no primeiro momento são bem secundários passam a fazer parte ali do núcleo principal até o desenrolar final do livro. Confesso que o final me surpreendeu bastante, eu não esperava nada parecido com aquilo, nem mesmo quando realmente ele estava chegando ali na cena final. Eu pensei que ele ia escrever uma reviravolta, mas não. Então acredito que muitos de vocês que não tenham lido nada sobre o livro, ou sobre o filme, ou nunca tenham pego spoilers sobre a história, também vão se surpreender com o desfecho final que ele dá para os personagens. É isso pro vídeo de O Grande Gatsby. Eu não quero me estender muito porque, como eu falei, é uma leitura que me deixou um pouco incomodada porque eu tinha certeza que eu ia amar o livro e eu acabei criando uma expectativa, não foi nenhuma grande expectativa, foi uma expectativa de acontecimentos que eu imaginei que fossem existir no livro e que não existiram. Então a minha frustração com ele foi mais ou menos em relação a isso, e não que ele não seja bom de verdade. Se tudo der certo, semana que vem eu volto aqui pra contar pra vocês o que eu achei sobre o filme. Eu fiquei bem empolgada com o trailer, eu achei ele realmente bem envolvente. Eu quero só saber se a construção da história vai ser um pouco mais lenta, como é no livro, ou se eles vão acelerar mais algumas cenas. É isso, se você gostou do vídeo, dá um gostei aí embaixo, inscreva-se no canal, curta a página do Estante da Nini no Facebook, inclusive foram os leitores que votaram para esse vídeo sair antes. Eu ainda vou gravar o Leituras do Mês agora e os livros que eu recebi, então vocês vão me ver com essa mesma roupa em vários vídeos ainda. Mas é isso, e sigam o Estante da Nini lá no Twitter, onde eu sempre boto os posts. Tem 2 sorteios rolando no blog, o de Contos de Fadas Sangrentos e o do segundo livro da série Amazon, As Armaduras Sagradas. Eu também vou deixar os links aqui embaixo no box de informação. Beijo e até daqui a pouco!